Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma pesquisa que eu estou desenvolvendo junto ao grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Eu sou a doutora Natália Zapparoli e junto comigo escreveu esse trabalho a professora doutora Lucileia Colombo, Fábio Souza e a Maria Isabel da Silva. Mas antes da gente começar essa conversa sobre o trabalho, gostaria muito de agradecer o aceite do Congresso e a 14ª Jornada Científica. Muito obrigada, é uma honra poder compartilhar com vocês o resultado que a gente está pesquisando. O título é Uma avaliação do programa Saúde na Escola na região Nordeste do Brasil. Para guiar nossa pesquisa, a pergunta que fizemos foi: como o programa Saúde na Escola impactou os estados do Nordeste? Simbolicamente, o nosso país ele é dividido em 5 regiões, entre elas o Nordeste. E o Nordeste ele é composto de 9 estados, que são Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. Então, estudaremos de forma comparativa esses 9 estados. Qual que é o contexto que está inserido essa política pública, Programa Saúde na Escola? O Brasil ele é um país federativo, então ele é composto por entes federativos, que são eles os municípios, os estados e a própria União. E cada ente federativo tem suas funções que precisam ser feitas. Isso está inclusive na nossa última Constituição, que é de 1988. Só que diz que no Brasil vivemos um federalismo assimétrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem entes federativos que são muito mais dependentes que outros. Então, existem municípios que dependem, para gerir a política pública, muito mais de repasses da União ou de seus próprios estados que outros. E existem estados que também têm essa dependência muito maior da União que outros estados. Então, ele é assimétrico, como a gente vai discutir mais na frente. Dependendo da capacidade estatal, dependendo do tipo de governança, ele tem muito mais dificuldade de cumprir com suas funções de uma maneira eficaz. Isso, quais são as consequências? Desigualdades regionais, tanto do lado econômico, quanto político, quanto social. E aí, falando um pouco mais especificamente do Programa Saúde na Escola, ele foi criado em 2007 e pensando em mitigar essas desigualdades. Mas em qual aspecto? No aspecto do ensino, da educação e da saúde. Então, é introduzir a saúde para a rotina escolar. Esse programa ele envolve vários ministérios, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e a parte da assistência social. Então, é um programa nacional. Ele foi criado com alguns critérios para que os municípios pudessem aderir. Se os critérios cumprem esses critérios, repasses são feitos. E nesses repasses, aí ações são realizadas dentro da escola. Ações como combate à Aedes aegypti, como prevenção ao HIV, práticas corporais, várias ações voltadas para a saúde. Tudo isso é feito ao longo do ano. Chega ao final do ano, a política pública ela é o quê? Avaliada. Em cada município existe uma avaliação. Se as metas foram cumpridas, quais foram os desafios e as dificuldades. Cumpriu as metas, no outro ano, a União faz novos repasses para esses municípios. Não cumpriu com todas as metas, isso é reavaliado, o valor pode ser menor ou inclusive ser tirado do programa. E além disso, existem grupos de trabalho também. E esses grupos de trabalho eles estabelecem quais são as competências de cada ente, como ele vai atuar nessa política pública. Qual é o objetivo geral da pesquisa? Avaliar como os estados eles assimilaram o programa Saúde Escola, mas em duas chaves conceituais, pela governança e capacidade estatal. Os objetivos específicos é analisar
a estrutura do PSE, avaliar esse impacto nos novos estados do Nordeste e verificar como eles integraram efetivamente saúde e educação. Como fizemos essa pesquisa? Como estamos desenvolvendo ainda, né? A abordagem ela é majoritariamente qualitativa, com análise documental. As fontes é o decreto presidencial que versa sobre o programa Saúde Escola, onde lá tem os princípios, as metas. A portaria de 2017, que é uma portaria que regulamentou os primeiros critérios e repasses para os municípios dos estados. E dados sobre esses investimentos no próprio site oficial do PSE, que é vinculado com o Ministério da Saúde, esses dados, né? A métrica de cálculo, a métrica de análise dos dados. O número de municípios, somamos o total dos repasses, fizemos também essa média, uma média de todos os estados e uma média por estado, uma mediana para ver o quanto estava destoando ou não dessa média, porque ali fazendo isso, a gente consegue verificar se existe concentração, desigualdade, ou os repasses são mais igualitários. E índice de vulnerabilidade, porque um dos critérios de quanto é repassado financeiramente para os municípios do programa, também eles fazem um estudo da vulnerabilidade das escolas, onde elas estão localizadas, o público, a infraestrutura. Então, isso também é um indicador para o repasse. Para a fundamentação teórica, o que seriam capacidades estatais também, que são as chaves analíticas, né, dos nossos dados? É a habilidade do Estado de desempenhar suas funções de maneira a formular e implementar eficazmente as políticas públicas, ou seja, como que o Estado ele maneja os recursos, como ele angaria, como ele distribui, as competências. Lembra que eu falei que nós temos um federalismo? Esse federalismo ele vai dizer que os entes federativos eles são autônomos, mas eles também têm uma interdependência. Eles têm uma cooperação. A própria Constituição Federal de 1988 estipulou essa cooperação. Então, como que as competências são distribuídas? Inclusive, o próprio programa Saúde Escola, existem grupos de trabalho que ali está descrito certinho o que cada ente precisa fazer, precisa cumprir. E como essas instituições elas se articulam, se relacionam para formular e implementar as políticas públicas. No sentido da governança multinível, que está intimamente ligada com capacidades estatais, é a articulação em múltiplos níveis, como o próprio nome diz, de governo. Então, como ele distribui o poder, as responsabilidades de cada um, as funções entre os diversos atores, e eles podem ser estatais ou não estatais. Então, todas essas relações aí. Para fundamentar essa parte, nós usamos autores como Lota, como Stepan, Scoppo, para justamente fazer essa discussão do que seriam as capacidades estatais do governo multinível e aquele que se aplica ao nosso caso concreto. Então, os princípios dessa governança é como o Estado consegue responder às demandas da sociedade de uma forma íntegra e integrada, a confiabilidade. Essa confiabilidade tem a ver com a transparência também, a prestação de contas. Então, tanto é que os dados que a gente está analisando, porque tudo que foi repassado, para onde foi repassado, é divulgado, publicizado. E essas medidas sempre voltadas para uma equidade e participação social. Afinal, nós vivemos numa democracia, então os princípios democráticos também estão inclusos na política pública. Após fazer a coleta dos dados, sistematizá-los a partir das métricas que eu coloquei aqui para vocês, trouxe os principais resultados. Então, quando a gente vai analisar que um dos critérios de valores de repasse por estado se ele tem mais municípios, ele teria que receber mais, e se tem menos municípios, ele teria que receber menos, é um dos critérios. Então, a Bahia tem 417 municípios e ela foi a que teve o maior repasse total em relação aos outros. Lembrando que esse dado é de 2023, que são os últimos dados divulgados.
Já o Maranhão, ele detém o segundo maior repasse, só que não é porque ele tem o segundo maior quantidade de municípios. Já no caso dele, que é um outro critério também para ser distribuído o recurso, é o número de educandos cadastrados no programa. Quanto maior o número de estudantes cadastrados, maior vai ser o investimento. Então, no caso do Maranhão, está mais relacionado com o número de educandos e com o índice de vulnerabilidade. Interessante notar que no Ceará é a maior média por município, mesmo que ele tenha menos municípios que os demais. Então, ele recebeu mais equiparado, seus municípios receberam em quantidades mais equiparadas os valores do programa. Quando a gente analisa os estados entre si, observamos que Bahia, Maranhão e Piauí, eles concentram medianas inferiores à média, principalmente o Piauí. Ou seja, o que isso quer dizer? Que há diferenças, há desigualdades dentro desses estados. Alguns municípios, então, receberam bem menos do que a média que foi recebida pelo estado. Isso mostra o quê? Que alguns municípios concentraram esses investimentos e outros receberam menos. Essa concentração. E a maior discrepância, como eu disse, a gente observa no Piauí. Vulnerabilidade. O índice da vulnerabilidade. O Maranhão e o Ceará, 70% dos recursos foram justificados por esse índice, mesmo que eles representem 20% do número. Então, quando a gente pega especificamente, isola o critério do índice de vulnerabilidade, observamos que é Ceará e Maranhão. Mas não disse antes que o Ceará tiveram repasses próximos dos municípios entre si, mas quer dizer que no estado, então, temos que olhar com mais cuidado essa questão da vulnerabilidade. Mas o Ceará, comparado aos outros estados, ele está em desigualdade. Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe recebem menos repasse, mesmo representando 24% dos municípios da região, e apenas 19% do valor destinado quando observamos o índice de vulnerabilidade. Então, o que a gente consegue observar, notar, extrair dessas informações? Como as capacidades estatais elas importam na coordenação intergovernamental. Esses repasses, quando comparados aos primeiros que foram feitos em 2017, quer dizer que alguns desses municípios e estados eles não conseguiram cumprir com todas as metas. E uma das justificativas que podemos atribuir a isso é justamente esse desenvolvimento, ou até falta de desenvolvimento dessas capacidades estatais, como que elas estão acontecendo e se articulando no caso concreto. Os arranjos institucionais, eles também importam, e a gente observa essa fragmentação e sobreposição de competências, porque existem estados e municípios que, devido a essas desigualdades, dependem muito mais de outros entes federativos, são menos autônomos. Então, o que fica de desafio? Né? Justamente olhar com cuidado para essa desigualdade de implementação, reanalisar os critérios e sempre pensando numa governança responsiva. O Estado olhar, analisar e se articular, os Estados, né, enquanto entes federativos, se reorganizar para responder de forma mais assertiva às demandas sociais. Bom, caminhando já para as considerações finais, observamos que o programa Saúde na Escola ele é um avanço para a promoção da saúde, mas ele apresenta desafios justamente na questão do desenvolvimento dessas ações e o cumprimento de metas desse programa pelos municípios, por parte dos municípios. A desigualdade entre os estados sugere necessidade de critérios mais claros para os repasses. Por exemplo, quando pensamos no índice de vulnerabilidade, ele condiz com a realidade, tem que ser repensado e recalculado isso. A governança multinível e a capacidade estatais são determinantes para a eficácia da política. E a importância de fortalecer a cooperação federativa para reduzir as disparidades regionais.
Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixem de comentar no vídeo. Façam perguntas, sugestões. Estamos abertos a isso. Obrigada mais uma vez. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.